Olá, yogins! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério, que é hérnia de disco e a prática de yoga. A hérnia de disco é um desgaste, uma degeneração nos discos intervertebrais da coluna. Tem um vídeo aqui no canal que explica bem detalhadamente, é um vídeo feito em 3D, um vídeo que uma empresa fez e eu só coloquei a legenda em português, mas ele está bem detalhadinho explicando ali o que é a hérnia de disco, o que acontece, né, quando você tem uma hérnia de disco. E as hérnias mais comuns são as hérnias cervicais e lombares. Essas são as que a gente mais encontra. E para o assunto de hoje, a gente vai tratar especificamente da hérnia cervical e a prática de invertidas. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é uma hérnia e entender quais são os movimentos que vão aprofundar essa lesão, então que podem gerar, intensificar a lesão. Vamos entender então primeiro o que é a hérnia. O disco intervertebral é formado de duas partes. No centro dele você tem o núcleo pulposo e em volta dele, protegendo esse centro, esse núcleo, você tem os anéis fibrosos. Então, quando você sofre um trauma ou um desgaste, uma degeneração nesse disco, o que acontece? Esses anéis fibrosos se rompem e o núcleo extravasa, como se fosse um chiclete babalu. Quando a gente morde o chiclete, aquele líquidozinho que tem lá dentro vaza. Então, é mais ou menos essa analogia. Quando você pressiona demais um lado do disco, você vai fazer com que, se o outro lado se rompeu, o núcleo vai extravasar por ali e vai pressionar as terminações nervosas. Então, essa é a hérnia mais comum, a hérnia póstero-lateral, que pressiona justamente aonde estão localizadas as nossas terminações nervosas e vasos sanguíneos. Ou seja, o disco vai sofrer uma pressão anterior e vai se deslocar posteriormente, que é justamente a parte de trás ali, onde estão os processos espinhosos, que é aquela parte da coluna que a gente sente quando a gente passa a mão, e ali, naquele centro, naquele canal, passa a nossa medula espinhal e todas as terminações nervosas e vasos sanguíneos. Então, se o disco se deslocou posteriormente e está gerando essa pressão nos nervos, isso é o que vai gerar a dor, o desconforto, os formigamentos e tudo mais. E isso vai se irradiar para toda a parte, todas as estruturas do nosso corpo que eram alimentadas por aquele nervo. Ok, isso é a hérnia. Mas então, quais são os movimentos no yoga que a gente pratica e que vão intensificar, vão fazer com que o disco se desloque, ele sofra uma pressão anterior e se desloque posteriormente? Vamos pensar um pouquinho. Tempo para pensar. Então a resposta é as flexões. Geralmente as pessoas imaginam que o que não pode fazer é extensão da coluna, é flexão para trás. Mas esse movimento não é tão prejudicial. Para a hérnia de disco, o movimento mais prejudicial é justamente a flexão para frente. Por quê? Quando você flexiona a sua coluna para frente, você está pressionando o disco anteriormente e está deslocando ele para trás. Então isso vai aprofundar a lesão. Então, para todas as hérnias, não só para a hérnia cervical, mas a hérnia lombar também, o movimento que é contraindicado são as flexões. O movimento que a gente deve ter cuidado são as flexões. Mas para a hérnia lombar a gente vai falar em outro momento, vamos nos ater hoje à cervical. Na cervical não tem jeito, não tem como adaptar, como ajustar o movimento. Por exemplo,
Halasana, que é a invertida sobre os ombros, né? É um movimento onde você faz muito você fica assim o tempo todo, nessa flexão do pescoço. Então, esse é um movimento contraindicado para quem tem hérnia cervical. E qualquer movimento onde você fique fazendo isso, né? Essa flexão do pescoço. Então, a flexão do pescoço deve ser evitada. O que a gente deve fazer é tracionar, manter tração na coluna, espaço entre as vértebras. E, obviamente, o Sirsasana, invertida sobre a cabeça, também é contraindicado, porque você está comprimindo, achatando os discos intervertebrais. Então, isso também pode ocasionar ali um desgaste, uma pressão, uma sobrecarga nos discos intervertebrais que já sofreram ali com essa lesão. Então, invertida sobre a cabeça, contraindicado para quem tem hérnia de disco. O que pode ser feito é, se você gosta muito de praticar, você deve praticar sem o apoio da cabeça no chão. Ou seja, você pode utilizar as coruntas, né, que são aquelas fitas que eles utilizam na prática de Iyengar, por exemplo. O Iyengar Yoga utiliza as coruntas, tem outro nome que eu não me lembro agora como chama, mas é uma forma de praticar, e aí você tem aquela tração da coluna e não tem o apoio da cabeça no chão. E outra forma de praticar seria invertidas onde você não apoia a cabeça. Então, o Vrishkasana, mas sem ficar também jogando a cabeça para frente, deixa a coluna mais neutra, a cervical mais neutra, ou a parada de mão. E claro que se você são asanas bem avançados, então você deve trabalhar muito primeiro um fortalecimento de toda essa estrutura aqui da cintura escapular para poder segurar e sustentar a posição sem também gerar pressão ali na região cervical. Então, essas são as recomendações para quem tem hérnia de disco na cervical. Invertida sobre a cabeça, Sirsasana, eu recomendaria que você não fizesse, e o Halasana também. Recomendaria que não fosse feito. As outras posturas, né, torções, lateroflexões, são mais fáceis de você manter um cuidado ali com a cervical mais neutra, porque o que a nossa coluna precisa para se manter saudável? Ela precisa de espaço e movimento. Então, sempre fazer muita tração, criar esse espaço e levar o asana, né? Se você vai fazer uma torção, você vai enfatizar mais aqui na região torácica, sem torcer tanto o pescoço. Quando você faz a flexão lateral, tenta também, não precisa tombar tanto a cabeça para o lado, se isso gerar desconforto, deixar sempre mais neutro ali o seu pescoço, a sua coluna cervical. Então, basicamente, são essas as recomendações para quem tem hérnia de disco cervical, mas claro que isso não é uma receita de bolo, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, então procura conversar com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, com o seu instrutor de yoga, para que juntos vocês encontrem uma forma segura para você praticar e usufruir de todos os benefícios ali que a prática nos proporciona, que não são só os asanas, né? Tem todas as outras técnicas, pranayamas, meditação, mentalizações, um monte de outras técnicas além dos asanas que você também poderá praticar tranquilamente.